Bom, nossa tarefa hoje é falar um pouco sobre pontuação e eu decidi continuar na mesma seara que nós estamos trabalhando nos últimos momentos, que é ver a pontuação agora dentro de um texto e o texto especificamente é o dissertativo argumentativo, como a gente fez na aula passada. Para isso, eu vou levar vocês para a proposta de redação do Enem de 2017, cujos primeiros textos motivadores estão aí na tela. Vamos dar uma olhada. Tenho dois textos, o primeiro é um trecho da Lei 13.146 de 2015, que fala sobre o direito à educação inclusiva no Brasil. O segundo fala sobre a matrícula de surdos na educação brasileira. Já desses textos motivadores, a gente consegue ver qual seria a proposta de redação daquele Enem, como nós vemos aí na próxima imagem. O texto 3 fala sobre a questão da inclusão no mercado de trabalho, e o texto 4 vai dar um panorama histórico sobre o ensino a surdos no Brasil, né, desde Dom Pedro II até o início dos anos 2000, 2002, quando sanciona-se a Lei 10.436, que institui a língua brasileira de sinais, Libras, como segunda língua oficial brasileira. E a proposta está aí embaixo na tela: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Bom, era uma proposta até de certo ponto difícil, porque não faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros, mas dava para falar bastante sobre inclusão, sobre questões práticas do cotidiano e sobre a importância da educação, abraçar as diferenças e trazer todos para dentro do seu projeto. Para analisar a importância da pontuação na construção de um texto, vou projetar uma redação que tirou nota 1000 no Enem daquele ano. Está aí na tela para vocês. Uma redação interessante, que faz um paralelo histórico com a sociedade espartana, né? Mas que eu não vou pegar inteira não, vou pegar só dois parágrafos, o segundo e o terceiro. Vamos dar uma olhada então no segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo argumentativo, e ver como o texto articula certos sinais de pontuação. Vamos lá. Começa assim. É indubitável, de fato, que muitos avanços já foram conquistados no que tange à efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos surdos brasileiros. Pode-se mencionar, por exemplo, a classificação da Libras, Língua Brasileira de Sinais, como segundo idioma oficial da nação em 2002, a existência de escolas especiais para surdos no território do Brasil e as iniciativas privadas que incluem cidadãos como partícipes de eventos, como no caso da plataforma do YouTube de educação, cujas aulas sempre apresentam um profissional que traduz a fala de um professor para a língua de sinais. Apenas medidas flagrantemente pontuais como essas, contudo, são incapazes de tornar a educação de surdos efetiva e acessível a todos que necessitam dela, visto que não só a maioria dos centros educacionais está mal distribuída no país, mas também a disponibilidade de professores específicos ainda escassa, além da linguagem de sinais ainda ser desconhecida por grande parte dos brasileiros. O texto é um parágrafo argumentativo muito bem construído, ele se baseia numa ideia de contraposição, né? Mostra algumas ações já adotadas, só que mostra também que essas ações são pequenas no que diz respeito ao tamanho do desafio que é a inclusão dos surdos na educação brasileira. Muito bem. Eu chamo a atenção para duas utilizações de pontuação aí. Reparem a imagem novamente, né? O que está em verde e o que está em azul primeiro. Essas utilizações são utilizações de travessão. O travessão ele basicamente equivale a um parênteses, mas ele normalmente surge para elucidar algo, né? Para elucidar algum ponto que não ficou claro ou que deva ser mais bem explicado, né? É o caso, por exemplo, do primeiro exemplo que nós vemos aí, a classificação das Libras e depois o travessão, Língua Brasileira de Sinais, né? Como se definisse o significado da sigla. E, de novo, surge o travessão mais à frente, mas agora com outro objetivo. Ao invés de anunciar o que significa a sigla, na verdade, a autora, na verdade, uma menina do Ceará, ela está esclarecendo quais são essas iniciativas privadas que trazem os cidadãos surdos como participantes do evento. Ela fala sobre a plataforma do YouTube Educação, que tem a interpretação em Libras das aulas. Muito bem. Outro ponto importante a ser destacado é a utilização das vírgulas
na construção argumentativa. E a gente vai acompanhar isso na próxima frase. Vamos voltar a ela. Apenas medidas flagrantemente pontuais como essas, contudo, são incapazes de tornar a educação de surdos efetiva e acessível a todos. Repare que esse contudo é uma conjunção coordenada sindética, né? Adversativa, e ela está entre vírgulas, né? Necessário, gramaticalmente necessário, mas mais do que isso, as vírgulas ajudam a pontuar uma estratégia argumentativa, que é a contraposição. Eu vou me opor a algo, eu vou me opor àquilo para necessariamente indicar que o desafio da educação dos surdos é muito maior, é muito mais amplo, é muito mais abrangente do que apenas pequenas estratégias pontuais, pequenos atos pontuais que não necessariamente solucionam o problema, mas podem apontar alguns caminhos. Na sequência do texto, a gente vai ver mais algumas questões. Vamos a elas. No próximo parágrafo, nós temos algumas utilizações também interessantes da pontuação. Vou projetar para vocês aí e a gente vai dar uma olhada como funciona. Diz assim, ó. No que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e ideologias altamente preconceituosas contra os surdos brasileiros. A título de ilustração, é comum que pais e estudantes ditos normais dificultem o ingresso de alunos portadores de deficiência auditiva em classes não específicas a eles, alegando que tal parcela tornará o ritmo da aula mais lento, que colegas da sala de fundo piadas e atitudes maldosas e que empresas os considerem inaptos à comunicação com outros funcionários. Essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire: os preconceitos são a vazão dos imbecis. Bom, é interessante a gente notar dois pontos importantes aí. Primeiro, a utilização das aspas. Vamos ver de novo. Veja que as aspas elas aparecem em 3 momentos: em normais, ritmo e na citação a Voltaire. Nesses 3 momentos fica claro que cada utilização das aspas é diferente. Vejamos. O primeiro, normais, a autora chama a atenção de que essa ideia de normalidade não cabe. Justamente por isso, essas aspas elas são praticamente para invalidar o termo como ele normalmente é utilizado, como se o surdo, o portador de deficiência, fosse anormal, né? Beleza. O segundo, em torno de ritmo, é como se o texto desse voz àqueles considerados ou que se considerem normais e que são contra a inclusão dos alunos surdos nas aulas, certo? Para tentar também construir um juízo crítico, dizendo que o ritmo das aulas é o que menos importa, quando o mais importante é fazer uma educação que tenha como objetivo a união, né, a inclusão de todos. E o terceiro é um exemplo mais clássico de uso de aspas, que é a ideia de citação. Reparem que a citação ao filósofo francês Voltaire vem também antecedida de 2 pontos, que é uma pontuação importante para a conclusão desse tipo de procedimento na construção da argumentação. Agora, outro ponto a chamar atenção nesse parágrafo específico é a utilização do ponto e vírgula, que me parece equivocada. Veja só a construção da frase. Vamos lá. O ritmo da aula mais lento, que colegas da sala difundam piadas e atitudes maldosas, que empresas considerem inaptos à comunicação com outros funcionários. Veja que a autora está fazendo uma enumeração, mas é uma enumeração que não tem uma pausa tão grande. O ponto e vírgula, invariavelmente, é utilizado com uma pausa muito maior do que a vírgula, né? Como se fosse um meio do caminho entre ponto e vírgula, né? Agora, aqui eu não tenho essa pausa, né? Existe uma enumeração mais direta, por isso, ponto e vírgula não seria necessário aqui, uma vírgula talvez ficaria melhor. Essa pontuação não foi dispensada, não foi contabilizada como erro na redação, porque normalmente a correção da redação do Enem releva pequenos equívocos em relação a uma redação muito bem construída, mas provavelmente a pontuação não está de tudo correta. Bem, a ideia então era fazer vocês refletirem um pouco sobre a importância da pontuação na construção. A fluência do texto, o ritmo que você quer dar, a sugestão de ideias e o próprio isolamento ou destaque de determinados termos, eles são fundamentais
com o uso da pontuação. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.